Existe um conceito na fé cristã que é como escalar a montanha mais alta do mundo. É grandioso, inspirador e, ao mesmo tempo, desafia os limites da nossa compreensão. A doutrina da Trindade. Como pode Deus ser um e, ao mesmo tempo, três? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser pessoas distintas e, ainda assim, um único Deus? Muitos se sentem intimidados por essa questão. Nossa mente finita, acostumada com a matemática do 1 mais 1, entra em curto-circuito ao tentar entender um Deus que transcende nossa lógica. Mas e se, em vez de tentar resolver o mistério, nós pudéssemos mergulhar nele? E se a própria Bíblia, desde suas primeiras páginas, nos desse pistas para desvendar essa verdade? Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like. Fazendo isso, você nos ajuda a impactar mais pessoas com esta verdade. Queremos ouvir a sua visão. Então deixe seu comentário sobre o que você já pensa sobre este tema. E se você já crê nesta doutrina, comente. Eu creio. E claro, compartilhe este vídeo para que possamos juntos espalhar a palavra de Deus. Agora sim, prepare-se, sente-se confortavelmente, pegue uma água e um bloco de anotações. O que você vai aprender hoje pode mudar completamente a sua visão sobre a Trindade. Porque o que vamos falar aqui não é invenção humana. Está fundamentado inteiramente na palavra de Deus. A primeira pista, a primeira sombra dessa realidade divina, não está no Novo Testamento, mas no primeiro capítulo de toda a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando chega o clímax da criação, Deus diz algo curioso. Ele não diz, eu farei o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Note o plural, façamos nossa. Uma conversa divina estava acontecendo. Deus não estava falando sozinho. Ele estava falando dentro de si mesmo. A majestade de um único Deus se revelava em uma pluralidade de pessoas. Este é o ponto de partida da nossa jornada. Se você crê que Deus já se revelava de forma plural desde o início de tudo, comente aqui embaixo. Deus é soberano. Se Gênesis nos deu a primeira pista, o Evangelho de João nos entrega o mapa. O apóstolo João começa sua biografia de Jesus, não com o nascimento em uma manjedoura, mas no início de tudo, na eternidade. Ele escreve em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos analisar essa declaração, que é uma das mais profundas de toda a Bíblia. A palavra verbo aqui, no grego logos, significa mais do que uma palavra falada. Significa a expressão, a razão, a mente, a lógica divina. E João diz três coisas sobre ele. Primeiro, no princípio era o Verbo. Ele não foi criado, ele é eterno. Segundo, o Verbo estava com Deus. Isso mostra uma distinção de pessoas. Havia um relacionamento. E terceiro, o Verbo era Deus. Isso mostra uma unidade de essência. Ele não era um Deus menor. Ele era plenamente Deus. Mas quem é este Verbo? O versículo 14 responde, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo eterno, a expressão exata de Deus, se tornou um ser humano, Jesus Cristo. O próprio Jesus confirmou isso quando declarou em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome sagrado que Deus revelou a Moisés. Era a declaração inequívoca da sua própria divindade. Se você crê que Jesus é o Verbo eterno de Deus, que se fez homem por amor a nós, comente com fé. Jesus é o Senhor. Voltando para a primeira página da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos algo fascinante. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra hebraica para espírito aqui é ruach, que significa sopro, fôlego, vento. Era uma presença ativa, poderosa, energizando a criação.
Mas a pergunta que muitos fazem é: este Espírito é apenas uma força, uma energia impessoal que emana de Deus? A resposta da Bíblia é um sonoro não. As Escrituras revelam o Espírito Santo não como uma coisa, mas como uma pessoa divina, com todas as características de uma personalidade. Pense nisso. O Espírito Santo tem uma mente e fala. Em Atos capítulo 13, ele dá uma ordem direta dizendo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Uma força não fala nem comanda. Ele tem emoções. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A tristeza é uma emoção complexa. Uma força impessoal não pode ser entristecida. Em 1 Coríntios capítulo 12, ao falar sobre os dons espirituais, a Bíblia diz que o Espírito os distribui a cada um como quer. Ele toma decisões. Aquele mesmo Ruach de Deus que pairava sobre as águas é uma pessoa divina, coigual e coeterna com o Pai e o Filho. Se você reconhece o Espírito Santo como a doce e poderosa pessoa da Trindade, comente com reverência: bem-vindo, Espírito Santo. A Bíblia é enfática do começo ao fim. Existe apenas um Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, declara: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, como conciliamos isso com as três pessoas que já vimos? Aqui está a chave. A definição clássica que a Igreja desenvolveu após séculos de estudo das Escrituras. Deus é um em essência e três em pessoa. Vamos simplificar. A essência é o que Deus é. É a sua natureza divina, sua substância, seu DNA divino, por assim dizer. Existe apenas uma única essência divina. As pessoas são quem Deus é: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três centros de consciência distintos, com papéis diferentes, mas que compartilham perfeitamente a mesma e única essência divina. Nossa mente finita luta para visualizar isso, por isso usamos analogias. A mais famosa é a da água. A água, H2O, pode existir em três formas: líquido, sólido como gelo e gasoso como vapor. São três manifestações distintas, mas a substância química, a essência, é sempre a mesma: H2O. Mas atenção! Toda a analogia humana para descrever a Deus é imperfeita. A analogia da água, por exemplo, pode levar à ideia errada de que Deus apenas muda de modo, o que não é verdade. A Bíblia mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo e se relacionando ao mesmo tempo. O objetivo da analogia não é definir Deus, mas expandir nossa mente para a possibilidade de uma realidade divina que é, ao mesmo tempo, uma unidade perfeita e uma comunidade perfeita. Se a grandeza e o mistério da natureza de Deus te deixam maravilhado, comente com adoração: quão grande és tu! Se você quer a fotografia mais nítida da Trindade em toda a Bíblia, vá para o batismo de Jesus, em Mateus, capítulo 3. Imagine a cena. O Filho, Jesus, está na água, se identificando com a humanidade. De repente, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E no mesmo instante, uma voz poderosa ecoa dos céus, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Analise isso. As três pessoas da Trindade estão presentes e agindo de forma distinta no mesmo momento. O Filho está sendo batizado, o Espírito está descendo, o Pai está afirmando. Isso destrói a ideia de que Deus apenas usa máscaras ou muda de forma. O que vemos aqui é uma comunidade divina em ação perfeita. Outro momento crucial é a ordem final de Jesus, a grande comissão, em Mateus 28. Ele diz aos discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Note a gramática, ela é fundamental.
Jesus não diz nos nomes no plural. Ele diz em nome no singular. É um único nome, uma única autoridade, uma única essência divina, compartilhada igualmente pelas três pessoas da Trindade. Essa verdade era tão central que se tornou parte da bênção da igreja primitiva, como vemos em 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Se você crê na unidade perfeita e na ação conjunta da Trindade, comente com convicção: um só Deus. O primeiro e mais comum equívoco é a ideia de que Jesus foi apenas um bom homem, um grande profeta, ou até mesmo um ser criado como um anjo, mas não o próprio Deus. O que as Escrituras, escritas por aqueles que andaram com ele e foram inspirados por ele, realmente dizem. Já vimos a declaração de João de que o Verbo era Deus, mas o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, leva isso a um nível ainda mais profundo. Ele escreve que Jesus é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Pense na lógica poderosa disso. Se tudo foi criado por meio de Jesus, então o próprio Jesus não pode ser uma criatura. Ele necessariamente está do lado do Criador. Ele não é parte da criação, ele é o autor dela. O autor de Hebreus reforça isso, dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele não é apenas um reflexo, ele é a própria substância de Deus manifestada. E lembre-se de Tomé. Após a ressurreição, ao ver Jesus, ele não disse, meu mestre. Ele exclamou, Senhor meu e Deus meu. Um profeta ou um anjo teria rejeitado essa adoração, mas Jesus a aceitou, pois era a verdade que ele queria revelar. Se você confessa com Tomé que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus, comente com ousadia, meu Senhor e meu Deus. Uma força, como a eletricidade ou a gravidade, não pensa, não sente e não toma decisões. Ela simplesmente age de acordo com as leis da natureza. Mas quando olhamos para a descrição do Espírito Santo nas Escrituras, encontramos um perfil completamente diferente. Encontramos uma pessoa. Jesus, em João capítulo 14, versículo 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas. Uma força não ensina. Um professor, uma pessoa, ensina. No capítulo seguinte, Jesus continua, quando vier o Consolador, ele testificará de mim. Testificar é um ato legal e pessoal. Uma força não dá testemunho. Uma testemunha, uma pessoa, testifica. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, nos dá uma visão ainda mais íntima. Ele diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A intercessão é um ato de empatia profunda, de se colocar no lugar do outro em oração. Uma força não tem empatia. Uma pessoa tem. Mas a prova definitiva talvez esteja em Atos, capítulo 5. Na história de Ananias e Safira, Pedro os confronta dizendo, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pense nisso. Você não mente para o vento. Você não mente para uma força. Você mente para uma pessoa, um ser consciente que pode ser enganado. A Bíblia é clara. O Espírito Santo não é algo. Ele é alguém. Se você deseja um relacionamento mais profundo com esta pessoa maravilhosa da Trindade, comente com um coração aberto. Vem, Espírito Santo. A salvação não é obra de uma única pessoa da Trindade, mas um plano perfeitamente orquestrado pelos três, cada um com um papel fundamental. Podemos pensar no Pai como o grande arquiteto da nossa salvação. Antes da fundação do mundo, em sua soberania e amor, foi Ele quem desenhou o plano. Efésios capítulo 1 nos diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos.
O coração do Pai é a fonte, a origem de todo o plano redentor. Ele é o autor da história. Se o Pai é o arquiteto, o Filho é o executor da obra. Ele olhou para o plano perfeito do Pai e o colocou em ação. Ele é o Verbo que se tornou a obra. João 3,16 revela essa dinâmica. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai enviou, mas foi o Filho quem veio, viveu uma vida perfeita e pagou o preço na cruz. Ele construiu a ponte entre Deus e a humanidade com a sua própria vida. Mas de que adiantaria um plano perfeito e uma obra executada se ninguém pudesse recebê-la? Aqui entra o Espírito Santo, o aplicador. É ele quem pega a obra da salvação, planejada pelo Pai e executada pelo Filho, e a torna real e pessoal em nossos corações. Sem ele, a cruz seria apenas um fato histórico. É o Espírito que nos convence do pecado, nos regenera e aplica em nós os benefícios do sacrifício de Cristo. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica em nós. Uma dança perfeita. Se você é grato por este plano de salvação perfeito e completo da Trindade, comente com o coração: obrigado, Deus. A Trindade não é apenas uma verdade para ser entendida, é uma realidade para ser vivida. E ela impacta a área mais fundamental da nossa existência, a nossa identidade. Muitos buscam sua identidade no trabalho, nos relacionamentos, no status social. Identidades frágeis que podem ser perdidas a qualquer momento, mas a Trindade nos oferece uma identidade inabalável. Primeiro, o Pai nos dá nosso valor e pertencimento. A Bíblia declara em 1 João capítulo 3, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sua identidade primária não é sua profissão ou seu estado civil, é filho amado. Isso não depende do seu desempenho, é um status dado por adoção, um presente. Você pertence a Ele. Segundo, o Filho nos dá nosso acesso e comunhão. Em João 14, Jesus afirma: Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa do sacrifício de Jesus, a porta para a presença de Deus, que estava fechada pelo pecado, foi escancarada. Não somos mais estranhos ou distantes. Temos livre acesso ao Pai. Podemos nos aproximar com confiança, não com medo. Terceiro, o Espírito Santo nos dá nosso poder e capacidade. A vida cristã não é para ser vivida na força do braço. É impossível. Por isso, Gálatas 5 nos ensina: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O Espírito que habita em nós nos capacita de dentro para fora, nos dando poder para vencer o pecado e força para viver a vida que agrada a Deus. Sua identidade é esta: Filho amado do Pai, com acesso livre através do Filho e capacitado pelo poder do Espírito Santo que vive em você. Se você recebe esta identidade firmada na Trindade, comente com fé: Eu sou filho amado. Entender a Trindade muda radicalmente a forma como nos relacionamos com Deus. Pense na sua oração. Ela pode se tornar uma prática trinitária. Nós oramos ao Pai, que nos ama e nos acolhe como filhos. Oramos através do Filho, Jesus, que é o nosso único mediador e o caminho de acesso a Deus. E oramos no poder do Espírito Santo, que habita em nós, nos guia e até intercede por nós quando não sabemos o que dizer. Sua vida de oração se torna um reflexo dessa dança divina. Além disso, a Trindade nos dá o modelo perfeito para os nossos relacionamentos. O Pai, o Filho e o Espírito existem em uma comunidade perfeita de amor, honra e unidade. Da mesma forma, somos chamados a viver em comunidade na nossa família e na igreja, refletindo essa unidade na diversidade e esse amor sacrificial. Então, o que aprendemos nesta jornada? Começamos com um sussurro no livro de Gênesis, com um Deus que falava no plural. Vimos a revelação explodir no Novo Testamento, com o Filho se declarando o grande Eu Sou e com a manifestação do Espírito Santo como uma pessoa divina.
Vimos a dança perfeita dos três na obra da salvação e descobrimos nossa identidade inabalável como filhos amados. A grande revelação é esta: a Trindade não é um quebra-cabeça teológico para ser resolvido. É um convite para um relacionamento com um Deus que é, em sua própria essência, comunidade e amor. Ele não é um Deus distante. Ele é o Pai que te ama, o Filho que vive em você através da fé e o Espírito Santo que te guia a cada passo. Se esta jornada abriu seus olhos para a beleza do Deus triuno, deixe seu amém final nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade. E se inscreva para não perder nossa próxima jornada de descoberta. Que Deus te abençoe.